ShockwaveSound.com. Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Wagner Martins, eu sou do CETEG e nós vamos falar um pouco sobre organizações e técnicas comerciais. Vamos comigo lá no vídeo. Organizações e técnicas comerciais, a função dele basicamente é da gente conseguir fazer com que a empresa evolua de uma maneira mais dinâmica, mais didática, que ela seja mais flexível. Então a gente começa ao longo do tempo a analisar as empresas e durante aí praticamente a ciência da administração começou por volta de 1900, de lá para cá muitas técnicas foram desenvolvidas e isso ajuda as empresas a serem mais competitivas, a serem mais rápidas, a não serem tão grandes e terem uma lucratividade maior. Então esse é um dos objetivos que a gente vai fazer à medida que quando a gente vai organizando a empresa, a gente começa a perceber que as organizações e técnicas comerciais tem a função basicamente de crescer, de evoluir, de ampliar praticamente essa tecnologia. Imagine que você tem um carro de Fórmula 1 e o seu carro é uma das últimas escuderias e praticamente você não anda, não desenvolve nem nada. Se você criar um processo sistemático de melhoria constante, um processo sistemático de qualidade, de motivação das pessoas e tudo mais, você começa a perceber que esse seu pessoal, que essa sua empresa, ao longo do tempo ela vai fluindo naturalmente até que chega uma determinada situação que você já tem uma empresa muito grande, aí sim você começa a agregar mais recursos humanos, pessoas que têm conhecimentos maiores, que trabalham mais focados e aí você começa a ter um grande desenvolvimento. Vamos lá? Vamos então começar a apresentação? Boa aula! Basicamente, uma empresa ela faz basicamente duas coisas. Quais são essas funções? Uma das funções dela é vender e a outra produzir. Ora, imagina, se você tem uma fazenda, se você tem uma padaria, se você tem uma empresa de aeronave, o que ela faz para crescer? Ela precisa vender e precisa produzir. Toda empresa, qualquer empresa tem a necessidade de vender e produzir. Por isso, a gente consegue ver algumas empresas que são extremamente agressivas em vendas, são extremamente agressivas em produção, e mesmo assim a gente começa a perceber que, embora elas até cresçam muito por produzir bastante ou vender bastante, né, essas empresas às vezes começam a ter problemas financeiros, bombadas, cheio de gente, o pessoal trabalhando e funcionando, e aí, de repente, ela quebra. Por que ela quebra? Porque, na verdade, o que acontece é que não basta você apenas vender e produzir. Você precisa ter mais recursos que determine para a gente o que vai dar sustentação a essa venda e produção. Você não adianta ser o melhor vendedor do mundo se você não tem os seus recursos que vão dar suporte a essa venda. Não adianta você ser uma pessoa que produz alguma coisa genuína e maravilhosa, sendo que você, na verdade, quando você produz, se você não tem um pessoal te dando suporte nesse tipo de serviço, a sua empresa vai quebrar. Então, presta atenção, não basta apenas você ser um bom vendedor ou você ser um bom produtor. Não adianta você ter uma coisa exclusiva. Se você não sabe vender bem, se você não sabe produzir bem, você é capaz de não conseguir fazer isso de forma correta. Estou me lembrando de um bom exemplo que eu já tive de experiência minha mesmo, aonde, num hospital, eu tinha um médico excepcional que trabalhava muito bem, que era o melhor cirurgião que nós tínhamos no hospital, e ele era assim, uma pessoa extremamente de muito conhecimento, reconhecido internacionalmente, mas não era o que ganhava mais dinheiro. Eu tinha um médico, por outro lado, eu tinha um outro médico, colega dele, vamos dizer assim,
que ele desenvolveu uma técnica, não era tão famoso nem nada, e ele desenvolveu uma técnica muito interessante. Olha só, ao invés de você, toda vez, todo médico, quando você vai a primeira vez, ele cobra de você a primeira consulta. Esse rapaz fez uma coisa diferente, esse doutor. Ele fez a primeira consulta de graça e o retorno você pagava. Ou seja, primeiro você vai ver o que eu vou te falar, eu vou ver se você tem alguma coisa, a gente sempre tem alguma dúvida, e aí, se você tiver alguma coisa e gostar do meu serviço, você retorna e me paga. Praticamente ele fica cheio o tempo inteiro. A quantidade de atendimento dele é uma coisa assim violenta. E o outro médico, que tem vários títulos, que sabe produzir muito bem, que tem várias técnicas de cirurgia e etc, etc, etc. Tem um atendimento razoável. Então não quer dizer que você basicamente, se você sabendo produzir bem, você tendo muito conhecimento, ou você saber vender bem, vai garantir que você vai fazer um trabalho melhor. Vamos voltar para o nosso caso, né, para a gente falar melhor na questão da administração dos recursos. Então, quais são esses recursos? Meus recursos, eles são recursos humanos, que a gente já ouviu falar bastante, né, sobre os recursos humanos. São recursos materiais, patrimoniais, são recursos financeiros, são recursos tecnológicos. Esse que, na verdade, que vai dar sustentação ao seu negócio. Não adianta você, por exemplo, ter uma boa venda se você não tem um pessoal de recursos humanos. É muito comum, às vezes, você chegar numa empresa e falar assim, você chega no imobiliário e fala assim, olha, eu quero alugar uma casa, ninguém me atende. E fala assim, ixi, é porque o salário aqui é muito ruim. A senhora não faz ideia como é que o dono aqui é ignorante. Então, essas coisas, entendeu? Você está basicamente trabalhando a administração dos recursos humanos. Recursos financeiros, a mesma coisa. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho capital de giro, como é que eu vou dar sustentação a vender bem e produzir bem? Qual é o interesse disso aqui? Bom, como é que eu calculo um capital de giro? Isso é outra ciência. Isso é outra ciência que engloba aqui a gente. Se eu não tenho tecnologia, como é que eu vou fazer sem tecnologia? Por exemplo, se eu não tenho um trabalho de SMS, se eu não faço e-mail marketing, se eu não utilizo essas metodologias, se eu não uso um Facebook, alguma coisa assim, eu fico atrás e aí para mim fica bem mais complicado eu ter contato com esse meu pessoal. Recursos materiais, eu preciso ter celular funcionando bem, eu preciso ter um notebook, eu preciso ter um papel, eu preciso ter cartão para vender. Como é que eu vou vender um lote, eu vou vender um apartamento se eu não tenho cartões? E meus recursos patrimoniais? Você vai vender a pé? Vender a pé não tem jeito. Você não vai ter um telefone para ser atendido? Então, esses são os recursos que a gente tem, que toda empresa, eu estou tentando até generalizar, porque isso aqui não serve só para a área, né, para a área de comercial, mas assim, para todas as áreas, enfim, a gente precisa saber isso. Não se esqueça disso. Toda empresa faz naturalmente duas funções que a gente não consegue ensinar, que é vender e produzir. Se você é um bom vendedor, você pode utilizar recursos tecnológicos para melhorar a sua venda, para melhorar a sua fala, para melhorar seu atendimento. Mas se você nascer com esse dom de venda, você pode desenvolver esse dom ou você nasce com ele e aí praticamente você desenvolve isso da forma mais natural possível. Vamos falar um pouco sobre motivação. Motivação vem da palavra mover. Quando eu estou motivado, quando a minha equipe está motivada, quando todo mundo está motivado, eu começo a movimentar, eu começo a crescer a minha empresa, eu começo a ser percebido. Essa é uma característica de percepção, onde esse movimento, essa motivação, essa ação de mover-se, vai caracterizar um pouco mais nessa questão da sua empresa. Você tem 3 prioridades praticamente ao se motivar. Você primeiro precisa ter uma direção. O que é uma direção? Você precisa ter um foco. Hoje em dia fala-se bastante em foco e a ideia é você ter o foco como a direção. Olha, eu estou motivado para fazer o quê? Qual é o meu negócio? Eu vou mexer com aluguel? Eu vou mexer na área rural? Eu vou mexer na área predial? Então, olha, se eu tenho foco, se eu estou focado, se eu estou motivado para esse lado, assim, eu tenho uma grande chance de melhorar. Se eu começar a achar, sabe assim, que eu tenho uma lojinha, que eu quero montar uma banca de jornal,
que eu quero montar uma imobiliária, que eu quero fazer tal coisa, e etc, 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 não vai virar. Então, quer dizer que eu preciso ter uma direção, você precisa ter um foco. A gente tem um ditado muito interessante que a gente fala que quem corre atrás de 2 coelhos acaba pegando nenhum. Isso é o exemplo de uma pessoa desfocada, certo? O outro passo é a intensidade. Olha, tem gente que quando pega alguma coisa, e vamos falar de namorada, né? Quando você começa a namorar, você fica tão empolgado, olha, minha namorada, ela é maravilhosa, nossa, ela é linda, ela gosta disso, eu não gosto disso, e você começa a fazer todo esse processo de motivação, vamos dizer assim, e aí de repente, aquilo ali acaba, aí acaba o encanto. O que você fez? Você não dosou a intensidade. Quando você não dosa a intensidade, acontece isso, né? Você tem aquele pique, aquela chegada, de repente você fala assim, sábado à noite, acho que eu vou ficar em casa assistindo televisão, para mim é melhor. Então isso é uma questão da intensidade. Você precisa saber o que você vai fazer uma ação o tempo inteiro. É muito comum um lançamento de prédio, aí você faz aquela festa, e faz aquela festa enorme, e todo mundo vem, você está empolgado, você chama todo mundo, e tem um coquetel lindo, maravilhoso e tudo mais, de repente você começa todo final de semana fazer plantão, fazer plantão, fazer plantão, fazer plantão. Primeiro mês não acontece nada, segundo mês não acontece nada, geralmente acontece no terceiro mês, aí você fala assim, isso aqui não serve para mim, é uma coisa muito complicada. Então esse processo de plantão, vamos dizer assim, né, que seria a questão da intensidade. Olha, eu vou todos os finais de semana, vou ficar lá porque eu preciso de 2 compradores. Nesse ano, praticamente, para eu resolver a minha vida. A próxima é a questão da permanência. Você precisa ser permanente, você precisa ser perene. Então, para você motivar a sua equipe, é muito importante que você tenha essa permanência, esse processo de você manter isso estável. Então, olha, é muito importante que isso aconteça com você e com as pessoas da sua equipe. Não permita que ela faça assim, que ela se motive demais no começo, entendeu? Porque isso não é bom, porque a gente começa a perder a intensidade e depois ela... Então, quer dizer, você costuma ter assim um processo bem lento, bem natural das coisas que a gente começa a trabalhar, porque a gente precisa ficar de forma permanente, ok? Beleza? Então, quais são as razões que nós temos para nos motivarmos? Eu tenho razões internas. A fome, por exemplo, é uma razão interna bastante interessante. Olha, chega um determinado momento que você às vezes não tem nem o que comer, nem o que vestir, e aí você começa a descer, vamos dizer assim, no nível de status. Olha, você começa a sucumbir. Olha, eu vou pegar e vou lavar carro no sinaleiro, eu vou trabalhar algum serviço. Por quê? A primeira coisa que a gente não quer que aconteça com você, ou comigo, né, no caso, no exemplo, ou com a minha família, é que passamos fome, certo? Todo mundo tem essa necessidade de você ter alimentação, de você ter moradia, de você ter vestuário. Então, essa daqui é uma das motivações que a gente tem para a gente trabalhar. Olha, eu não trabalho, não é porque eu gosto de trabalhar ou empolgo de trabalhar ou a minha religião determina que eu tenho que trabalhar. Não é assim. Na verdade, a gente trabalha porque você precisa de uma qualidade de vida melhor ou até uma subsistência, como no caso aqui, né? E por isso a gente começa a ter essa motivação. Quando eu estou na lona, sabe, se eu não tenho nada, eu começo a me motivar e esse é um excelente motivo. Muitas pessoas hoje que são milionárias, até hoje lembram o período, e é muito comum você ouvir delas lá, você lembra do período que eles falaram sobre a questão da fome e por isso, com medo da fome, de voltar aonde ele já teve esse exemplo, né, ele começa a trabalhar de forma mais agressiva. Para alguns empresários, que estão em situação ruim, eu falo assim, olha, a gente às vezes precisa, quando você está afundando no poço, a gente às vezes precisa encostar no fundo do poço, sabe assim, que é para tomar um impulso para sair da superfície. O que é esse fundo do poço? Você chegar e falar assim, cara, eu já vendi meu carro, já vendi não sei o quê, eu não tenho como alimentar minha família na próxima semana. Aí você tem uma motivação, aí você tem gás, aí você vai para cima, certo?
Tem uma outra forma também para a gente, que são motivações externas, por exemplo, que eu citei aqui o exemplo aqui do poder, né? Tem uma música da Rita Lee que fala que quanto mais tem, mais quer, né? E eu acho interessante porque ela está falando exatamente sobre isso. Ela está falando o seguinte, olha, o poder, as benesses que você tem, a autoridade, o status que você tem, à medida que você tem poder, vai ficando tão interessante que hoje em dia é o fator mais motivacional para a gente trabalhar uma questão de status. É você ter uma roupa de marca, é você ter um carro do ano, é você ter uma casa, uma mansão com piscina e fazer churrasco com os amigos e tudo mais. Isso me dá poder, entendeu? E o poder me motiva. Então, quanto mais você ganha, mais você se interessa a respeito disso. Então, são vários fatores motivacionais que a gente tem como trabalhar. Vamos falar agora sobre a hierarquia de Maslow. Maslow era um cientista, ele, no começo da administração, praticamente a gente nem definia ele como um cientista, na verdade. Ele começou a estudar as percepções das pessoas sobre o que motivavam elas a trabalhar. E aí ele começou a fazer uma entrevista com várias pessoas de vários níveis, praticamente. Então, ele percebeu, e ele construiu essa pirâmide, porque ele percebeu o seguinte, existem as necessidades minhas básicas, ou seja, como nós vimos nos slides anteriores, a necessidade básica o que é? Você precisa se alimentar, você precisa vestir, você precisa ter uma segurança em termos de moradia. Eu preciso de um teto, na verdade. Daí, essa ideia de você estar na base, a grande maioria, o que você mais precisa, na verdade, é uma base, na sua base você precisa ter essa questão dessa segurança, dessa garantia que você tem. Depois, se você tem certeza que essa questão da segurança, da alimentação, da casa, por isso que as pessoas se interessam muito em alugar casas, em comprar apartamentos, em comprar casas e tudo mais, devido a essa questão. Olha, eu preciso, ao envelhecer, de ter pelo menos uma casa. Então isso me garante uma certa estabilidade ao longo de toda a minha vida. Então, essas são necessidades básicas que eu preciso. Quando eu ficar velhinho, será que eu tenho condições de continuar me alimentando, a hora que eu não conseguir produzir mais? Essas são necessidades básicas. Praticamente, aconteceu há muito tempo atrás, um exemplo que assim me recorda agora, de um advogado lá nos Estados Unidos, quando aconteceu aquele furacão Katrina, lá em New Orleans, um advogado, um rapaz bem corpulento, ele chegou e deu um soco na mandíbula de um menino, que chegou a quebrar a mandíbula do menino, que ele estava roubando dele uma garrafa de 2 litros. Ele estava roubando do menino. Por que ele fez isso? Porque são necessidades básicas, né? Que depois procuraram ele, é um advogado formado e tudo mais, ele falou assim, a minha família tinha praticamente 3 dias que não bebia água, sabe? E eu tentei pedir água para o menino e ele falou assim que não ia dar. E aí me deu um negócio e eu acabei fazendo isso. Então, quer dizer, essa é uma necessidade básica, é o que geralmente, não na grande maioria, mas justifica os roubos, né? Se eu não tenho mais como trabalhar, se eu não tenho mais como produzir, minha família precisa dessas necessidades, o que eu vou fazer? Vou roubar. Vou roubar para pegar comida, vou roubar para ter uma certa segurança. Bom, falando em segurança, o que eu faço? Se as minhas necessidades básicas são atendidas, se eu tenho certeza que eu consigo viver alimentado, bem protegido e tudo mais, o que agora falta fazer? Agora me interessa segurar, garantir o meu patrimônio. Então tem pessoas que se motivam para ter segurança. Olha, eu quero trabalhar mais, eu me motivo e vou trabalhar mais para que o meu carro seja blindado, por exemplo. Então isso, o que vai me motivar é eu ter essa segurança. Eu quero trabalhar mais porque eu quero colocar um sistema de TV, de circuito interno na minha casa, uma cerca elétrica como proteção. Bom, depois você passa para as suas necessidades sociais. As necessidades sociais são as necessidades que você tem de se apresentar ao seu público. Olha, eu tenho um grupo de pessoas na minha igreja, no meu time de futebol, enfim, em qualquer local, e eu tenho o interesse de me apresentar bem. Eu não quero chegar lá com o carro todo estourado, não quero... Então, as pessoas você quer que as pessoas te vejam bem.
Depois vem a questão do status, né? É interessante, as pessoas às vezes trabalham e começam a comprar bastante, se motivam para isso, por uma questão de status. Você tem uma caneta importada, que é muito cara, e a pessoa reconhecer esse produto. Você tem uma camisa de marca, você tem um tênis de marca, e o pessoal reconhecer que esse tênis é um tênis de R$1.000, por exemplo, né? Então, essa é uma motivação que a gente tem. E a maior de todas é a questão da autoestima, né? Quando você vai no restaurante e o maître, o garçom te reconhece lá da frente, vai e faz questão de abrir a porta para você e aí te acomodar bem, colocar você no primeiro local. Ou você vai no teatro, por exemplo, e você é colocado numa área especial. Então, muitas das pessoas procuram essa questão da autoestima. Isso aqui tudo está na gente. Tá? À medida que a pessoa sai de uma situação básica, ela começa a ter mais motivações. Para você ter uma ideia, alguns veículos você pode ver que o pessoal fala muito mais no freio ABS, no airbag, na célula de proteção. Por quê? Porque a pessoa, ele sabe que ele está vendendo para uma classe social um pouco mais avantajada e que você está procurando segurança. Certo? Então, se você quando vai vender, por exemplo, um equipamento, um apartamento, e você percebe essa característica no seu cliente, você identifica mais ou menos que nível que ele está, é a questão de status, venda o apartamento como status, venda a casa como status, por exemplo, entendeu? Se ele está na questão, na parte básica, eu estou vendendo lá, sei lá, a minha casa, minha vida, o que ele está querendo? Olha, ele está querendo, se ele está comprando isso aqui, ele já saiu da fase básica, ele está precisando de segurança, venda segurança. Olha, aqui é um setor, é um bairro tranquilo, um bairro calmo. Aqui, desculpa, aqui eu tenho, as pessoas aqui são todas vizinhas, são todas amigas. Isso me dá uma segurança, isso me fala que eu estou numa prole. Ok? Vamos falar sobre a teoria da expectativa? A teoria da expectativa diz o seguinte, que o desempenho é proporcional ao meu esforço. Olha, se eu estou focado, estou me esforçando, eu gero um desempenho em cima disso. Então, quer dizer que quanto mais focado, quanto mais força eu aplico, quanto mais motor, vamos dizer assim, eu aplico, eu aumento o meu desempenho. E que o esforço é proporcional à importância que dá o resultado. Escuta, vender, como eu estou dando exemplo aqui, vender esse prédio, os apartamentos desse edifício, me dá um resultado interessante, eu vou ganhar muita coisa, eu tenho um resultado interessante, eu me esforço mais, certo? O resultado, se for importante, gera essa motivação. Então, olha, na verdade, isso é um ciclo que eu tenho. O desempenho me dá um esforço, o meu esforço me dá um resultado, o resultado me dá uma motivação. E essa motivação é que me faz vender mais. Esses dias eu estava andando no setor aí, eu ia visitar uma ex-aluna minha, que mexia com roupa. E aí, estacionei meu carro muito antes e resolvi ir a pé até a empresa dela. No meio do caminho, encontrei um outro aluno meu, um aluno mais antigo, e chegou para mim e falou assim, ô professor, olha aqui a minha loja, olha o tamanho que eu estou com a minha loja, eu tenho essa loja aqui com 20 funcionários, que eu estou vendendo tecido e tudo mais, e agora eu tenho mais outra loja que é um atacado, que eu estou vendendo tecido também, e aqui está bombando, graças a Deus, o ano passado não foi tão bom assim, mas mesmo assim eu tive um resultado melhor em venda, tive uma lucratividade maior. E aí ele foi falando assim, e você ficou empolgado, ele falou assim, olha, eu nichei o mercado, eu procurei um tecido que só pouca gente trabalhava e agora eu vendo bastante. Fiquei muito satisfeito, mas eu ia visitar a minha outra aluna, né, que tinha um comércio um pouco lá na frente, que era uma loja de roupas também. E aí eu cheguei para ela lá e falei assim, olha, e aí, como é que tá aqui? Era uma lojinha pequena. Aí ela falou assim, tá muito ruim, sabe assim, ninguém compra de mim, todo mundo tem o mesmo preço, e na verdade, assim, a concorrência aqui é demais, tem uma pessoa da frente que parece estar comprando produto da China, e está muito ruim, esse mercado não presta, esse mercado é muito ruim e eu estou pensando em desistir. Ué, mas há 3 quadras atrás, eu estou com uma pessoa falando do mesmo segmento, a mesma coisa, do mesmo bairro, praticamente igual a tudo, a diferença é a questão da motivação, a diferença é a questão do desempenho, é a questão do meu esforço que eu faço.
essa pessoa já estava andando, já estava procurando gente nova, já estava comprando coisa até da China, sabe assim, porque ele já estava procurando novos mercados, novos produtos, enquanto essa menina, ela chegava e ficava parada, né, assim, aguardando que as coisas mudassem. Olha, se eu não tenho esforço, na verdade, né, eu não vou ter motivação, não vou ter resultado, e aí, enfim, essa é a teoria da expectativa. Então, quando você gera uma expectativa, quando você tem um foco, né, você está motivado, aí sim você consegue fazer com que os seus resultados sejam bem melhores. Vamos falar sobre tipos de grupos. Os tipos de grupos são interessantes para a gente definir como é que você vai levar a sua empresa, como é que você vai levar o seu negócio. De um lado, eu tenho um grupo que são chamados meus grupos formais. O que são grupos formais? Olha, eu tenho uma formalidade no atendimento. Eu tenho um conselho, eu tenho uma diretoria, eu tenho uma presidência, eu tenho os meus departamentos, departamento financeiro, departamento fiscal, enfim. E aquilo ali está muito bem definido porque são controles formais. Numa estrutura formal, que às vezes há necessidade de você tem a coisa extremamente rígida. Uma pessoa lá do contas a receber não pode falar com o financeiro. Ela tem que falar primeiro com o gerente de finanças, que vai falar com o diretor financeiro, que vai falar, por exemplo, com o presidente. Então, ele não pode chegar direto e dar, a gente chama de bypass, né? Bypassar e chegar no presidente e falar assim, presidente, a gente não tem dinheiro mais para receber. Essa é uma estrutura formal, ela precisa ser assim devido à quantidade de pessoas e tudo mais. Por outro lado, a gente tem uma estrutura que é informal. Uma estrutura informal, eu estou dando um exemplo aqui da família, né? Onde a informalidade impera. Ou seja, é quando você chega e fala assim, mãe, eu posso ir para o cinema? Ela fala assim, não sei, pergunta para o seu pai. Aí você chega e fala assim, pai, eu posso ir para o cinema? Ele fala assim, não sei, pergunta para sua mãe. Aí o que você faz? Você chega e fala assim, mãe, meu pai falou que pode. Ela, então pode. Quer dizer, a informalidade, às vezes, te dá uma flexibilidade muito grande, entendeu? Mas tira, nesse exemplo aqui, ele tira o controle. O controle. Então, por mais informal que seja, um exemplo da família, o ideal é que você chegue para sua esposa, para o seu marido, enfim, e chegue e fala assim, olha, educação, alimentação, sou eu que falo. Lazer e etc, etc, é você que fala. Então, se você determina isso, você está criando uma certa formalidade numa estrutura que deveria ser informal, certo? Então, essa formalidade às vezes é necessária. Está lembrado da benção? Que a gente chegava e pedia benção aos nossos tios, aos nossos pais? A benção é uma forma de você bater continência, né? É uma forma de você explicar que, olha, embora seja uma coisa bem leve, bem suave, bem tranquila, todo mundo aqui no sofá e tal, a benção fala que, na formalidade, quem é o chefe, né? Ou as pessoas que são cabeças daquela estrutura, ok? Então, a gente precisa definir esses grupos segundo esse processo. Vamos falar um pouco sobre o processo de execução? Consiste em realizar atividades para fornecer produtos, serviços e ideias. Então, eu preciso ter uma execução, eu preciso executar. Lembra do primeiro slide de vender e produzir? São as pessoas que estão executando. Então, eu preciso ter essas atividades mais bem definidas. Bom, eu tenho também o meu processo de planejamento. No meu processo de planejamento, eu tenho que... A ideia de você planejar é você fazer um plano, né? Um avião, por exemplo, jamais ele pode sair de um lugar para o outro sem fazer um plano de voo, certo? Hoje em dia, até o termo plano de voo, existem até técnicas chamadas de plano de voo, voo da empresa no caso, né? Se limita a isso também. Então, você fazer um planejamento, é você fazer um plano, é você tentar antever o que pode acontecer, ou a gente chama de mitigar, ou seja, é uma forma de você reduzir os problemas que podem acontecer. Por exemplo, no próximo ano, vai ter inflação ou não vai ter inflação? A gente vai ter ainda um aumento grande de venda no mercado imobiliário ou não vai ter essa venda no mercado imobiliário? Como é que vão estar as pessoas? Então, eu preciso fazer um planejamento e antever essas coisas antes da minha execução. Então, numa estrutura de empresa maior, você precisa ter um pessoal que planeja, geralmente são diretores e tudo mais, e pessoal que executa. Então, é muito comum você ouvir um cargo que fala assim, olha, aqui tem um diretor executivo, né, ou um diretor de planejamento.
O diretor executivo, ele executa as coisas. Então, ele está lá para resolver, para fazer as coisas acontecerem, para vender e para produzir, certo? Um diretor de planejamento, que pode ter várias definições, ele tem a ideia de quê? De ficar direcionando e apontando para onde a empresa vai. O outro é um processo de controle. Bom, se eu planejei algumas coisas e tem alguém executando, essa pessoa está executando exatamente da forma que eu planejei? Se não está, por quê? Porque falta controle. E aí, nesse controle, você vai ouvir algumas ciências, como a questão da gestão da qualidade, né, que a função dela é controlar, ela normatizar, ou seja, colocar norma praticamente em tudo. A norma define uma questão de controle. Como é que é o procedimento de compra dessa empresa? Primeiro você pega um documento tal, solicita a compra, vai no estoque. Então você tem todo um processo de normatização. Em cima desse controle aqui, eu começo a ver o seguinte, olha, o pessoal está fazendo exatamente o que foi definido? Esse controle hoje, a gente tem várias técnicas, tem várias ciências em cima disso, Balance Scorecard, KPI e por aí vai. Todas essas técnicas servem para quê? Para atender o que foi planejado e para que a execução faça de forma correta. Então, olha, aqui também eu tenho uma hierarquia, dessa forma é uma pirâmide de cabeça para baixo, onde a execução é o último. Quanto mais você planeja, né, menos você tem custo para se executar, certo? Isso é uma máxima. Então, se você planeja e tenta analisar, antever, vamos dizer assim, tudo que pode acontecer, então você tem uma característica que você vai reduzir bastante os seus custos, reduzir bastante os seus riscos. Para que você tenha certeza que você planejou, que você anteviu, você vai fazer esse controle, você precisa analisar, a gente vai executar esses controles, ok? Vamos falar sobre a questão de um plano de negócio. Bom, então a gente está falando de planejamento, e aí no caso do planejamento a gente vai falar um pouco sobre a questão do plano de negócio. Um plano de negócio tem as etapas. Vamos supor então que você quer montar uma imobiliária. Então, a primeira coisa, a gente estava falando no slide anterior sobre a questão do planejamento, do controle, etc, etc, etc. Vamos planejar o nosso negócio, certo? Então, nesse planejamento é tão sistematizado, é tão controlado essas áreas que a gente começa a falar então sobre em etapas. Qual é a primeira etapa? Isso é sistematizado, isso é controlado. Então, você vai chegar e falar assim, olha, agora é a fase 1, que é a fase da ideia. Vamos supor que eu estou pensando aqui, vou imaginar aqui que eu estou querendo montar uma imobiliária, certo? O que você tem que fazer? Quais são os meus talentos? Quais são as pessoas que têm conhecimento nisso que poderia trabalhar comigo? Que tipo de imobiliária que eu vou fazer? Eu vou fazer uma imobiliária convencional? Ou ficar, a gente chama, no lugar comum, certo? Ou eu vou fazer, por exemplo, então assim, eu vou fazer o quê? A ideia é você pesquisar quais são os tipos de imobiliária, quais são as pessoas que vendem, como é que vende, e aí você tem assim uma envergadura enorme de imobiliárias que não trabalham com convencional, que talvez pode ser que seja que você tenha uma ideia e fala assim, rapaz, eu vou montar isso. Então, para você ter uma ideia, eu conheço imobiliárias que eles compram a mercadoria, que eles têm os imóveis aqui nesse país e só fazem propaganda e vendem só em outros países e vice-versa. Então eles compram, eles têm empresas, têm prédios, edifícios, casas, enfim, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal e etc, etc, etc. E aí montaram imobiliária que só faz isso. Olha, se você quiser mudar de país, né, eu tenho a sua casa lá, eu tenho um processo desse. Isso é uma ideia, tá? Isso é uma ideia. Eu estou assim, dando sugestões, não são sugestões, na verdade, assim, eu estou assim, imaginando se eu fosse montar uma imobiliária, certo? Então, a minha tendência é sair do lugar comum, ok? Depois a gente vai para avaliação e estudos preliminares. O que eu vou fazer? Bom, vamos supor que agora vou pegar essa linha, que eu resolvi montar uma imobiliária que eu vou vender casas para brasileiros lá na Europa, certo? Então, eu tenho esse processo. O que eu vou fazer? Agora eu começo a fazer avaliação desses estudos. Vamos fazer pesquisa? Tem muita empresa que faz isso aqui no Brasil? Bom, sem pesquisa agora, imaginando aqui, acho que não, não deve ter muitas, mas com certeza tem. Vou procurar. Na cidade que eu estou agora, nesse momento, entendeu? Tem alguma pessoa que faz isso?
Não, talvez não. Eu acredito que eu não me recordo de nenhuma. Bom, então, olha, a minha ideia da fase 1 está começando a ficar interessante. O que mais eu posso analisar? É difícil fazer isso? Que legislação que eu tenho? Aqui tem um cartório de registro de imóveis, lá tem um cartório de registro de imóveis também. Como é que funciona esse sistema de compra e venda? Como é que funciona esse negócio de eu depositar o dinheiro aqui e cair lá e a pessoa passar para mim? Qual é a garantia que eu tenho? Então são todos os processos que eu imagino. Tem concorrência? Eu sei que lá em São Paulo tem uma empresa que faz isso. Vou lá em São Paulo, visito a empresa, vejo como é que eles trabalham, qual é a forma, quais são as dificuldades, e aí eu começo então a ter estudos preliminares. Vamos para outra fase. Eu vou preparar o meu negócio, eu vou descrever, vou colocar tudo na minha empresa, certo? E vou falar assim, olha, qual que é a missão dessa empresa? Para que ela serve? Ela vai fazer o quê? Qual é a visão que eu tenho dela aqui para frente? Quais são os meus fatores críticos de sucesso? Quais são os departamentos que eu preciso? Eu vou precisar ter um vendedor lá, ou um captador lá na Europa, que seja. Eu vou precisar ter um captador aqui. Qual é o perfil de cliente que eu quero ter? Qual é a faixa financeira que eu vou querer fazer em cima disso? Então, tudo isso aqui tem que estar descrito. Qual é o meu produto? Vender casas, lotes da Europa para brasileiros. Ok, então está definido. Mais uma vez, isso aqui eu estou só pegando esse exercício aqui para a gente imaginar como um plano de negócio, ok? Quarta etapa, eu vou fazer a implementação. Aí sim, eu vou no contador, vou registrar minha empresa, vou abrir minha empresa. Na etapa anterior estava tudo descrito, quantas pessoas, se eu vou ter um site na internet, se eu vou ter uma secretária para me atender, se eu vou ter mais gente, a quantidade de dinheiro que eu vou ter que investir, como é que eu vou fazer, quando é que eu vou viajar, como é que eu faço para levar o meu cliente, às vezes o cliente tem a necessidade de ver a casa. Então você tem todos esses negócios que já foi feito nessa preparação do meu negócio. Aqui eu preciso executar. Então aqui a minha empresa funciona. Então olha, das 5 etapas, 3 eu estou só antevendo o meu negócio, tá certo? As 2 eu estou executando. Finalmente, eu começo a entrar. Depois de você, lógico que no começo você fala assim, nossa, eu queria vender lote baldio lá na Europa, e isso não dá certo, sabe assim, porque a pessoa tem que ver e tal, não vamos vender mais lote. E eu queria vender apartamento também, mas apartamento tem uma legislação que não permite, não vou vender mais apartamento. E aí você começa a criar uma rotina e fala assim, não, aqui eu só vendo casa em beira-mar, só vendo casa na Espanha, em Portugal, porque os outros lugares a legislação não permite, enfim. À medida que você vai funcionando, você vai determinando e reescrevendo essas etapas que você tem para fazer e você começa a definir através de um planejamento estratégico, que ele é anual, e vai redefinindo isso. Então, isso a gente chama de uma forma virtuosa, né? Assim, ela é circular e virtuosa. Então, à medida que você vai melhorando, você vai aprimorando o seu negócio, ela começa a entrar na execução regular, ok? Vamos falar agora sobre fatores críticos de sucesso. O que é um fator crítico de sucesso da empresa? É o que uma empresa, basicamente, ela precisa para sobreviver. Você não vive, a sua empresa não consegue sobreviver sem essa parte que é crítica. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Numa frutaria, por exemplo, a fruta está em boas condições, ela é crítica. Você não consegue montar uma frutaria onde a sua fruta está toda podre, está toda velha, né, já está ultrapassada. Enfim, não tem como. Isso é crítico para o seu negócio. Deixa eu pegar um outro exemplo fora da nossa área. Por exemplo, você monta um bar, né? Você vai montar um bar e a cerveja, sei lá, a bebida está sempre quente. Isso é crítico para o seu negócio. Se você conhece um bar que vende refrigerante, que venda cerveja, enfim, quente, marca um ano para ela, porque isso é crítico para o seu negócio, ok? Então, mais ou menos continuando o nosso exemplo, os fatores críticos de sucesso, na verdade, vai determinar o que é vital ou o que é importante para ela. O que acontece? Acontece o seguinte, quando você coloca o nome na sua empresa, você dá um nome para ela, certo? O nome já carrega uma ideia de coisa crítica, que são os meus fatores. Se a minha empresa é um hospital,
né? O atendimento, você salvar a vida, você estabilizar problemas, né? É crítico de sucesso, ok? Essa ideia dos fatores críticos de sucesso é que vai caracterizar a presença da sua estrutura no seu planejamento. Então, o meu fator crítico de sucesso vai me dar uma estrutura para me orientar a minha empresa daqui para frente. Então, eu preciso ter um planejamento, eu preciso planejar em cima dessas ideias dos meus fatores críticos de sucesso. Para isso, a gente precisa ir para o monitor. Vamos falar então sobre esses fatores críticos de sucesso. Mais uma vez, fatores críticos de sucesso são os fatores que a sua empresa não pode deixar de ter para que ela exista, certo? Isso independente que seja engenharia, que seja um hospital, que seja uma fazenda. A gente tem, ou que seja uma frutaria, né, ou uma padaria, como eu dei o exemplo. Então, quais são, para você encontrar esses fatores críticos de sucesso, para você saber o que não pode faltar na sua empresa, que senão a sua empresa vai sucumbir, o que primeiro eu tenho que fazer? Pesquisa de mercado, certo? Bom, eu vou seguindo um exemplo que inventei aqui agora, que a gente vai montar uma imobiliária internacional, de compra e venda de outros países. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, primeiro para ver se eu tenho gente que vai comprar isso, certo? Adianta eu montar alguma coisa que eu não tenho pessoa suficiente? Não adianta. Adianta você, imagina, eu vou montar uma loja onde eu vou fazer pastéis de piqui. Eu vou fazer isso lá em São Paulo, certo? A grande maioria não sabe nem o que é piqui em São Paulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar, eu não tenho demanda para isso, eu não sei onde é que moram os goianos lá em São Paulo, e a minha loja, a minha pastelaria de pastel com piqui vai quebrar porque eu tive um problema na minha pesquisa de mercado, ok? Embora os meus fatores críticos de sucesso tenha sido relevante, para que eu construísse o fator crítico, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, certo? Atendimento de uma necessidade. Vamos voltar ao caso da minha imobiliária, que é melhor do que a gente ficar falando de piqui, né? Na verdade. Vamos falar da minha imobiliária internacional. Olha, tem algumas pessoas, eu tenho público para isso, esse público me sustenta eu e meus concorrentes, porque às vezes tem uma pessoa que se dá muito bem porque ela faz só aquilo e é a única que faz. Quando entra um outro concorrente, porque viu que ele está ganhando muito dinheiro, o mercado não suporta duas pessoas. E aí acaba quebrando os dois, enfim. Então, olha, atende uma necessidade, eu tenho público para isso? Sim, vamos supor que eu tenho público. Bom, qual é a minha grande vantagem no meu produto? Qual que seria a vantagem? Vamos supor que eu fale francês, que eu falo inglês, que eu falo russo, que eu falo alemão, e aí eu tenho facilidade de procurar ou de entrar em contato com essas pessoas e comprar, disponibilizar esses imóveis nesses países. Então, eu tenho que determinar qual é a grande vantagem do meu produto em relação aos outros. Senão eu caio na mesmice, né? Eu caio, o que a gente chama em administração, da turma do eu também, né? Você faz alguma novidade, eu também faço. Você faz uma divulgação no Instagram, eu também faço. Eu faço uma divulgação no Facebook, você faz a divulgação no Facebook, eu também faço. Então, quer dizer, quem vai ganhar, quem vai ganhar mais é a pessoa que fez a propaganda primeiro no Instagram. Quem vai ganhar mais é a pessoa que mandou o e-mail marketing primeiro. Os outros, eu também. Vai fazer também, mas assim, essa novidade começa a cair no ostracismo e depois começa a ficar antipática, de tanto que o pessoal faz. Então, você tem que apontar a vantagem do seu produto. Qualidade e preço adequado no lançamento. Bom, se eu estou fazendo um lançamento, aí no caso na questão imobiliária isso é muito importante, né? Olha, esse preço está adequado para o público-alvo, eu estudei o meu mercado, eu vi quais são as necessidades, eu vi qual é a vantagem do meu produto, por exemplo, a localização, para algumas pessoas é vantagem, outras nem tanto, sempre vai ser assim, e aí tem a questão da qualidade do produto e o preço adequado. Esse preço está adequado? Então, são técnicas que a gente utiliza para que eu monte esse fator crítico de sucesso, ok? E por último, vamos fazer uma escolha, ver a escolha dos canais corretos de distribuição. O que são canais de distribuição? Canais de distribuição são aqueles canais, são veículos onde você vai vender esse seu produto. Se for uma imobiliária,
a gente está, mais uma vez, imaginando a imobiliária internacional, quais são os meus canais? Quais são as minhas formas de vender esse meu produto? Bom, internet seria uma delas, mas eu poderia contratar uma pessoa em cada país para procurar um imóvel ideal para que o meu cliente necessite aqui. Então, meu canal de venda pode ser um canal de venda de pessoa, um vendedor basicamente vai lá, um captador no caso, né? Pode ser o outro canal de venda que seria um e-commerce no caso, eu poderia anunciar as casas e a pessoa vai lá e fala, gostei dessa casa lá no Canadá, estou indo mudar para o Canadá. Enfim, esses aqui é o que vai determinar para você montar o seu fator crítico de sucesso. Foi o que nós vimos lá no quadro. O fator crítico de sucesso é o que vai determinar o planejamento. Então, o que é crítico de sucesso para um açougue? O que é crítico de sucesso para uma padaria? O que é crítico de sucesso para uma frutaria? O que é crítico de sucesso para um corretor de imóveis? Certo? Você monta seguindo esse sistema, ok? Vamos falar um pouco sobre gestão de projetos. Gestão de projeto é uma característica que você tem para você executar esse serviço, que ele só é feito uma única vez, tá? Então, para você fazer uma gestão de projeto, você vai executar somente uma vez. Por exemplo, o lançamento de um edifício, de venda de apartamentos, ou um loteamento, por exemplo. Você vai lançar esse loteamento somente uma vez na vida dele, certo? Então, isso se encaixa perfeitamente em gestão de projetos. Gestão de projetos, existem várias certificações internacionais. Hoje em dia é uma técnica, é uma ciência que está assim, bombando no mundo inteiro e a área de gestão imobiliária está começando a identificar essa questão de gestão de projeto. A ideia da gestão de projeto, então, o que é? Se ela é uma única vez, ela é um único projeto. E aí, como é que eu vou fazer para montar esse projeto? Nós vamos ver agora, né, no monitor, como é que são essas etapas e como é que, mais ou menos, a gente faz a gestão de projeto, que é só uma introdução sobre a ciência, obviamente. A gestão de projeto, então, são tarefas especiais, como eu disse, é uma única vez, que fogem da rotina das atividades funcionais. Então, olha, se você tem um supermercado, por exemplo, você não pode fazer gestão de projetos no supermercado. Por quê? Todo dia a rotina se repete. Então, as coisas que são rotineiras, inclusive na sua própria empresa, tudo que é rotineira não serve para projetos. Tá? Essa é uma condição sine qua non, quer dizer, só pode existir dessa forma. Lançamento de um veículo é um projeto. Embora a produção seja repetitiva, o lançamento é um único. Lançamento de foguete, já que eu estou falando de lançamento, é um projeto. Fazer um filme é um projeto. E por aí vai. Então, em cima desse processo aqui, da gestão de projeto, dessa característica, eu tenho a ideia de que eles são únicos e que eles não se repetem. Não vão se repetir jamais, ok? Ele tem de forma determinada, começo e fim determinados em fases. Vamos dar outro exemplo para vocês. Eu vou construir um estádio para a Copa do Mundo, certo? É um projeto? Sim, é um projeto. É um projeto porque ele é único, eu vou fazer um único estádio, ok? Se eu vou fazer um único estádio, eu posso fazer ele em fases. Como é que são essas fases? Essas fases são determinadas, que a gente vai ver no slide a seguir, elas são determinadas e ela tem um certo movimento. Então eu tenho a abertura do meu projeto e eu tenho que ter o final do meu projeto, certo? E aí, por exemplo, no caso do padrão de gestão de projeto, de uma certificação chamada PMBOK, basicamente você tem pessoas determinadas para fazer determinados tipos de coisa. Então você precisa seguir essa execução. Então esse é um processo inicial. É mais ou menos assim, as fases ela vai ser passada da seguinte forma. Eu tenho a questão da inspiração. O que é inspiração? Lembra da ideia? Da ideia que a gente tinha antes? Bom, eu tenho a fase da ideia. É um projeto? Vamos dar um exemplo aqui que a gente vai fazer uma gestão de projeto para venda de um edifício. Estou vendendo um edifício. Então a gente senta todo mundo, as pessoas mais técnicas, e a gente vai fazer o processo que a gente chama de inspiração. Olha, como é que nós vamos lançar? A gente poderia chamar aí um ator famoso para vir aqui fazer o lançamento, não sei, talvez vai ficar muito caro. A gente poderia chamar uma banda de música da Polícia Militar, por exemplo, não sei. A gente poderia talvez, enfim, aí você começa
a ter esse processo de inspiração, né, e começa a captar esses processos todos. Depois você começa, aí você tem uma ideia formada. Olha, lembra que o processo é o mesmo do plano de negócio, né? Então, que não deixa, um projeto não deixa de ser um plano de negócio. Então, olha, aí depois da parte da inspiração, bom, determinamos. O que ficou determinado? Que a gente vai botar um carro de som, vai botar um pula-pula, vai botar um palhacinho, que a gente vai anunciar isso na rádio, na televisão e vamos distribuir flyer na cidade, ok? Então, a gente começa a fazer a concepção. O que seria essa concepção? Essa fase da concepção seria a fase onde a gente vai escrever, praticamente determinar quais são os tipos de grafia que a gente faz, se a gente vai usar vamos usar só a cor vermelha e a cor amarela, por exemplo, e você começa a fazer esse tipo de projeto, de concepção. Aí você entra a fase do desenho, né? Ou o projeto em si do produto. Então você começa a executar, olha, eu tenho que ir na gráfica fazer isso, eu tenho que gravar uma propaganda para sair na televisão, tenho que gravar uma propaganda para sair no rádio e tudo mais. E aí você começa a fazer, a desenvolver todo esse processo. E aí sim, finalmente você entra na fase do desenvolvimento. Então, você começa, olha, o volume de recursos que você tem aqui, ele vai aumentando, né, à medida que as fases vão aumentando. Então, aqui eu gasto pouco dinheiro, poucos recursos. E aqui, à medida que eu vou entrando na fase da execução em si, aí assim eu já estou a pleno vapor financeiro e material. Está lembrado lá do primeiro slide? Os recursos materiais, patrimoniais, tecnológicos, eu estou gastando nele a todo vapor nessa fase daqui, ok? Que é a fase onde eu entro com execução propriamente dito. Lembra da questão da necessidade do controle? Lembra quando o pessoal falava assim, olha, o estádio aqui para a Copa está em 93% concluído. 93%? Como é que ele sabe que está em 93% e não é 94%? Porque essas fases, elas são perfeitamente medidas e executadas, certo? E aí, finalmente, a gente entra nessa parte da entrega do desenvolvimento. Então, quer dizer, eu fiz o desenvolvimento, controlei perfeitamente, fiz todas as minhas fases que eu tenho, e aí depois eu entro no processo de entrega. O que eu tenho que fazer para entregar um navio, para entregar um prédio, para entregar uma questão de uma venda, por exemplo, comercial? Olha, a fase da entrega você tem que começar a reunir, sentar com o dono do edifício que te chamou para fazer esse empenho, né? E você senta e fala, olha, fechamos quase todos os apartamentos, nós tivemos que fechar num preço um pouco mais em conta, não era aquilo que você queria, porque nós fizemos uma pesquisa de mercado, enfim. Você começa a fazer a entrega desse projeto, e nessa entrega desse projeto a gente começa a desacelerar, né? E aí o projeto se encerra e ele nunca mais vai acontecer, certo? Assim, você não pega um prédio pela segunda vez para fazer o lançamento dele, nem para vender os apartamentos dele novamente. Né? Então, assim, você não pega um loteamento e vai vender esse loteamento 2 vezes seguida. Então, o projeto, na verdade, ele tem esse processo como um todo, ok?